Morte, vocês participam conosco usando o Twitter no @redação_SportTV. Segundo dados do sociólogo Maurício Murad, que estuda violência no futebol, já são 9 mortes nesse ano comprovadamente ligadas a futebol. É um número assustador, porque a gente ainda está em julho, mas são números não apenas do esporte, mas de um país que sofre muito com a violência dia a dia. Sérgio Xavier Filho, bom dia, bem-vindo ao Redação, tudo bem? Bom dia, eu acho que a gente vai falar bastante sobre o assunto violência de torcida, o que aconteceu em São Januário. Então, assim, para dar uma pequena aliviada, né? Que rodada de goleiros, né? Cada defesa mais interessante que a outra. A defesa do Jefferson, eu estava reparando, né? Que coisa maravilhosa, né? Porque a bola já está passando, já foi. Vai, busca ali no chão, o Jefferson voltando. Super história, né? Super história do Douglas, que passou pelo Corinthians, lesão, não deu certo, passou pelo Grêmio, né? Não deu certo, e aí ele passa uma tarde defendendo tudo, né? Então, assim, são boas histórias de futebol que eu acho que ajudam a contrabalançar essa história que é terrível e que acho que não é só de São Januário, né? É uma história que se repete de alguma forma na Bahia, em Goiânia, no Beira-Rio, no Engenhão, né? Então, eu acho que a gente tem que discutir, com um pouquinho mais de maturidade, e eu acho que a gente precisa sair do lugar comum, porque a gente está girando em torno do mesmo eixo, né? Toda vez que a gente fala de guerra de torcida, a gente fala, vamos banir as organizadas. Elas são banidas e voltam com outra camisa, né? Vamos fazer torcida única, né? Nesse caso aí, o problema nem foi a torcida do Flamengo, foi a torcida do Vasco contra a do Vasco. Vamos prender todo mundo, né? A gente não consegue prender, a gente não consegue fazer que quem já brigou volte, quer dizer, então é uma série de coisas assim que a gente precisa avançar um pouco na discussão. Só para dar uma palhinha, eu acho que a gente tem que entrar fundo na história da punição esportiva, né? Não é só tirar o jogo de São Januário. Eu acho que quem tiver episódio muito claro de violência tem que ser punido em pontos, para o torcedor do lado, né, ajudar um pouco, né, a controlar o torcedor bagunceiro. Parece uma utopia, não é. Isso funciona na Europa, já funciona muito bem, funciona no Brasil e a gente nem se dá conta, mas no decorrer do programa a gente vai falando. Eu ouço o Serginho falar e é óbvio que medidas têm que ser tomadas na esfera esportiva, na justiça comum, na segurança, mas eu tenho uma desesperança quando eu trato desse assunto. O jornalista Rodrigo Vessone, do Diário Lance, me mandou aqui um dado. Desde 88, quando foi noticiado, pelo menos, a primeira morte comprovadamente ligada a futebol, o Brasil já registra 311 vítimas dessa violência ligada a futebol. 311 pessoas mortas por causa desse jogo que a gente ama tanto. E só no Rio de Janeiro a gente tem 31 vítimas, desde 88, segundo os dados do Rodrigo Vessone. E antes de passar a bola para o Mansur, eu só quero mostrar como perder uma vida virou algo banal no futebol brasileiro, né? A gente vem de uma semana, vamos só lembrar, que o ex-presidente do Paysandu, o Sérgio Serra, entregou uma carta de renúncia porque ele estava passeando com a mulher e um filho dele de 14 anos que sofre de autismo. O Paysandu não vence há 8 jogos. Ele estava numa praça pública de Belém, 2 marginais desceram de uma moto, com o rosto encoberto por uma camisa, apontaram uma arma na cabeça dele e falaram: a gente já sabe onde você mora, a gente já conhece o seu filho maluco, que é um menino que sofre de autismo, que segundo relatos é um doce de criança, e se o Paysandu cair, a gente mata você e a sua família. Ele entregou uma carta, ficou apavorado, presto aqui minha solidariedade a ele mais uma vez e pediu demissão. A gente viu no sábado o Corinthians jogar com parte do seu estádio interditado, porque a torcida do Corinthians, mesmo sendo ela responsável pela morte de um inocente na Bolívia por causa do uso de sinalizador, ela segue entrando com esse material que é proibido em estádios. Muita gente acha bonito, mas ele é proibido. E ela segue entrando, e aí como a revista é de responsabilidade do clube mandante,
e esse material tem entrado na Arena Corinthians, parte do estádio estava fechado. O Beira-Rio sofreu vandalismo. A gente pode rodar algumas cenas de violência nesse ano. A gente já teve uma morte também em Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos, né? Então, assim, o estádio em si, ele não faz mal a ninguém, são essas pessoas que fazem. E pode ser no Engenhão, pode ser em São Januário, pode ser no Maracanã, pode ser em qualquer lugar. A gente já teve uma morte também num Bavi esse ano, na Copa Nordeste, na Arena Fonte Nova, do lado de fora da Arena Fonte Nova. A gente já teve uma situação muito feia e que, por sorte, não morreu gente no Serra Dourada, no clássico entre Goiás e Vila Nova. São essas imagens que vocês estão assistindo aí. E no sábado a gente assistiu mais uma vez as cenas de vandalismo no estádio do Inter, depois de uma partida contra o Criciúma. Notem que não precisa ter torcida adversária para ter violência no estádio. E o terceiro sábado seguido que você tem esse tipo de coisa acontecendo. Isso, não precisa ter torcida adversária para a gente ver essas cenas de vandalismo. Aí, meus amigos, ontem, em Botafogo e Atlético Mineiro, estádio Newton Santos, teve uma confusão do lado de fora, e olha como a vida virou algo banal no futebol brasileiro. Notem esse trecho da coletiva do Jair Ventura depois do jogo. A informação que a gente teve agora aqui é que teve uma morte aqui também do lado. Também? Como é que é isso para vocês, professor? Não? 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 Não. Bom, então me enganei. A informação que passaram na hora que a gente estava aqui, bem, enfim, mas claro lamentável. Muito triste. Isso tem que acabar. Então, assim, se enganou porque morre gente todo dia. Olha essa manchete aqui do G1, o portal de notícias da TV Globo. O Rio de Janeiro, cidade onde teve essa vítima fatal no sábado, ele registra simplesmente tiroteio todos os dias do ano. De janeiro a julho, tivemos todos os dias do ano tiroteio. Ontem mesmo, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, teve essa operação paralisada, em parte dela, porque estava tendo um tiroteio no centro do Rio. Então, esse problema não é de São Januário, ele não é especificamente do futebol, ele é um problema maior do nosso país, e eu não vejo como ele melhorar no futebol sem melhorar o país. Ou seja, teremos um longo caminho pela frente. Bom dia, Mansur, me desculpe pelo pessimismo, bem-vindo à redação. Bom dia, Serginho, bom dia, Rizek. Na verdade, eu entendo o que você quer dizer. Aliás, eu fiquei pensando desde ontem à noite numa frase que você acabou de repetir, como a gente banalizou a morte, que foi uma frase que você usou no Troca de Passes ontem também. É porque eu vi isso ao vivo e fiquei pensando, gente, como é que virou banal morrer alguém em jogo de futebol? Olha isso. Pois é, eu fiquei pensando muito nisso, porque, de certa forma, o que a gente, após um episódio como esse, a gente debate o tema, a gente cobra soluções, a gente cobra medidas, a gente cobra investigações, a gente cobra uma série de coisas. Mas eu estou absolutamente convencido e tristemente convencido de que uma das coisas que amansam a nossa cobrança é que, horas depois, a bola sempre rola. Morre uma pessoa no sábado, a vida no domingo segue, e aí acontece uma grande defesa de goleiro, acontece um golaço, acontece uma grande atuação, e a gente é obrigado, também pela nossa função, pelo dever de ofício, a cobrir também os acontecimentos esportivos, que gradativamente acabam se sobrepondo a questões como essa, e a morte gradativamente vai para o pé da página. Eu estou muito convencido de que a gente precisa caminhar em duas direções simultâneas nesse momento. A gente precisa cobrar um plano que a gente não tem, nacional de segurança de estádios, um plano sério para pelo menos melhorar essa estatística e resolver questões de fundo e não ficar combatendo no dia a dia, enxugando o gelo, combatendo nos estádios as brigas e as ocorrências de violência. E, ao mesmo tempo, a gente precisa aceitar que a gente vive um momento de absoluto descontrole, que talvez peça e exija medidas extremas, ainda que elas sejam temporárias, enquanto esse plano de fundo seja executado. Porque, senão, nem medidas extremas de exceção vão ser suficientes. Além disso, tem um discurso que é muito repetido, e que você usou agora e que tem a sua razão, de que o que acontece no futebol é reflexo da nossa sociedade. É fato. O risco é que eu também estou convencido de que esse discurso, de que o que acontece no futebol é reflexo da violência da sociedade, porque nós somos uma sociedade muito violenta,
ele está se prestando ao longo do tempo a quem dirige o futebol como justificativa para não se mexer, para não sair do lugar. Como se o futebol, a única coisa que ele pudesse fazer fosse assistir a sociedade tentar combater a violência em outros âmbitos e aceitar que ele é refém do mundo que o rodeia. Enquanto a gente pode se encaminhar no futebol, embora a gente não vá resolver enquanto a sociedade não se resolver, é fato, mas a gente pode caminhar no futebol para melhorar essas estatísticas absurdas que o Brasil sustenta de violência. Tomara. No nosso Twitter, o José Vitor faz uma lembrança importante. Ele diz que o sinalizador que matou o menino, o Kevin Espada, né, na Bolívia, ele é diferente daqueles que a torcida leva para Itaquera. Fato, Zé Vitor, só que a alegação da própria organizada que levou esse material para a Bolívia é que eles não sabiam que aquele material especificamente que matou o Kevin Espada era danoso, era violento. Então, por causa da situação que a gente vive, decidiram banir todos os sinalizadores. E se acha pouco essa medida? Eu não acho, sinceramente. Eu não acho. Diante dos dias que a gente vive, é proibido e ele passa. A fiscalização, ela é responsabilidade do clube mandante. A polícia supervisiona. E segundo a Polícia Militar, havia em São Januário 420 policiais. Alguém acha pouco? 420 policiais? Podia ter 800 mil. Se 30 mil pessoas querem se matar, é muito difícil de combater isso. A gente vai voltar ao tema durante o programa, porque a nossa reportagem vai trazer mais informações aqui ao vivo.